Oi, professora Elisângela Santiago, voltando aqui com mais uma questão do Enem 2021 da prova de linguagens. Hoje nós vamos analisar e responder juntos a questão 17. É uma questão que na escola a gente diz que é de educação física, porque traz um texto sobre futebol e aí a gente direciona para o professor de educação física. Mas é linguagens, trata de texto e nós vamos tratar aqui também. Vamos conhecer? Aqui está a questão. Vamos lá. Fazer a leitura, né? A gente sempre começa lendo o enunciado. É um texto grande, eu sei, mas vamos ver se a gente precisa ler o texto todo, né? O texto atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol a... vou ter que ler o texto todo para saber o que é esse enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol, né? Vamos conhecer o texto então. A história do futebol brasileiro contém, ao longo de um século, registros de episódios racistas. Eis o paradoxo. Se, de um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade, como profissão destinada aos pobres, negros e marginais, de outro, achava-se investida do poder de representar e projetar a nação em escala mundial. A Copa do Mundo no Brasil, em 1950, viria a se constituir nesse sentido em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio o inesperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Uma chibata moral. Eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Nos anos de 70, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro, enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram o linchamento moral na derrota de 50, Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social. Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. Então, o que enfraqueceu o mito da democracia racial no futebol? Ele diz, sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. Havia um mito de que a seleção brasileira não era racista, de que tinha uma democracia das raças, uma representação das raças, né? Mas o Paulo César Lima vem dizer que ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas ele existe sim, mesmo na seleção brasileira, certo? Então, o que enfraquece o mito? É a responsabilização de jogadores negros pela derrota na final da Copa de 50? É a projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres? É a depreciação de um esporte associado à marginalidade? A interdição da palavra racismo no esporte, no contexto esportivo, ou a atitude contestadora de um jogador problema, né? Paulo César Lima era considerado um jogador problema. Por quê?
porque ele saiu do estereótipo do bom negro. Ele foi lá e disse, ó, tem racismo sim. Não vamos culpar os jogadores negros, porque isso não existe. Não tomo para mim esse prejuízo. Eu sou negro, eu não tomo para mim esse prejuízo. Por isso, por falar isso, ele foi considerado um jogador problema. E aí, o que foi que enfraqueceu o mito dessa democracia? O fato de ele falar. A atitude contestadora dele foi que enfraqueceu o mito da democracia racial na seleção brasileira, ok? No futebol. Então, qual é a resposta correta aqui? O que enfraqueceu? O que o texto atribui como esse enfraquecimento? Né? A atitude contestadora de um jogador problema. Tá certo? Então, essa é a opção. Questão 17, opção D. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Tchau. E até a próxima, se Deus quiser.